Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis. Nós temos estudado a história da família de Jacó e hoje eu quero trazer a nossa última reflexão nesse tema. Então vou pedir para você abrir no capítulo 42 do livro de Gênesis e deixe a sua Bíblia aberta porque nós vamos caminhar por alguns outros versos nessa noite, tá bom? Como nós estamos chegando no final da nossa reflexão sobre relacionamentos familiares, hoje o tema específico é sobre o perdão. Os nossos relacionamentos, eles são conturbados. Em muitos momentos há desentendimentos, há conflitos. Relacionamentos são conflituosos. Contudo, nós aprendemos na Palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras e no Evangelho de Jesus Cristo, que é importante perdoarmos. Hoje estamos aqui e nós vamos celebrar a ceia do Senhor. A mesa está preparada com os elementos, o pão e o cálice com o vinho, que simboliza o corpo de Jesus sacrificado, o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. E a mesa, ela é para nós a mesa do perdão. Nós partilhamos dessa mesa porque Jesus nos perdoou. E assim como nós fomos perdoados, nós também precisamos aprender a perdoar. E a história da família de Jacó, onde o personagem principal que acaba se despontando nos capítulos é José, nós vemos uma história de perdão. Deus sempre apresenta novas oportunidades para a restauração. E nesta família não é diferente. No capítulo 42, versículos 15 e 16, nós encontramos o seguinte relato: nisto sereis provados pela vida de Faraó, daqui não saireis sem que primeiro venha o vosso irmão mais novo. Enviai um dentre vós que traga o vosso irmão. Vós ficareis detido para que sejam provadas as vossas palavras, se há verdade no que dizeis, ou se não, pela vida de Faraó, sois espiões. Dando continuidade à nossa reflexão da semana passada, os irmãos de José foram enviados ao Egito em busca de comida, porque havia acabado comida em toda a região. E se ouviu dizer que na terra do Egito, um grande administrador havia guardado cereais suficientes para atender a região. E o pai, Jacó, então, ouvindo a notícia, falou que seus filhos pudessem ir em busca de comida. Entretanto, Jacó, o pai, segurou um dos seus filhos, o Benjamim, que era o filho mais querido, depois que José foi vendido como escravo. Ele não deixou Benjamim ir com os demais, mas todos eles foram. Quando eles chegaram à terra do Egito, José os reconheceu. José sabia que eram seus irmãos, porque ele já estava com o coração curado, restaurado, com o coração tratado de tudo aquilo que ele havia sofrido quando fora vendido pelos seus irmãos para a caravana de amalequitas. Quando José se defronta com os seus irmãos e os seus irmãos não o reconhecem, José cria uma cena, José cria uma história. José chega para eles e fala assim: olha, eu acho que vocês são espiões. Vocês vieram aqui para ver o mantimento que a gente tem guardado para nos roubar. Os irmãos falaram: nada disso, nós somos de uma grande família, nosso pai está lá na nossa terra e a gente veio só em busca de mantimento. Eles falaram: é mentira, vocês são espiões. E começou essa conversa com eles, dizendo: olha, vocês são espiões. Quando a gente vai para o verso 24 do capítulo 42, vai dizer que José, retirando-se da presença deles, chorou. E depois, tornando-lhes, falou. Tomou a Simeão dentre eles e o algemou na presença deles. José, ele diz aos irmãos: olha, vocês são espiões. E por vocês serem espiões, vocês vão ficar todos aqui, apenas um vai voltar para trazer o irmão mais novo que vocês dizem ter, para que a conversa de vocês seja confirmada. Aí eles ficaram desesperados. José se retirou, chorou por ter reencontrado seus irmãos numa situação ainda um pouco delicada. Aí ele volta à presença dos irmãos e ele fala assim: não, tudo bem, então todos vocês podem ir, mas um de vocês tem que ficar. E segura Simeão. Simeão fica. Quando José faz isto, Deus permite que toda a situação que eles enfrentaram há muitos anos atrás seja recriada. Agora, mais um irmão está numa situação difícil e a pergunta é: o que eles farão dessa vez?
quando o irmão José estava no poço, que era alvo da inveja, do ódio deles, sofreu muito porque eles queriam vê-lo morto e o venderam. Mas e agora? Será que a postura é a mesma? Será que eles vão agir da mesma forma? Será que eles vão continuar agindo maldosamente com os seus irmãos? E dá para perceber na narrativa do texto que algumas coisas começam a incomodar os irmãos. O verso de número 21, se você observar, a gente vai voltar a alguns versículos, né? No verso de número 21, quando eles estão conversando entre eles, e José está entendendo o que eles falam, porque eles estão falando na língua deles, e José entende, porque José cresceu falando a língua, mas ele não sabe de nada. Eles vão dizer assim: então disseram uns aos outros, na verdade somos culpados, no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma, quando nos rogava, e não lhe acudimos, por isso nos vem esta ansiedade. Eles são submetidos a um exame de consciência, e a consciência deles o culpa. Eles sabem que eles agiram errado com José, eles sabem. E ele fala: olha, naquela época nós escapamos, o pai acreditou quando nós molhamos a túnica do nosso irmão no sangue de um animal, mas agora Deus está nos cobrando do erro que cometemos. Exame de consciência. E eles continuam no versículo 22, respondeu-lhes Rúben, não vos disse eu, não pequeis contra o jovem, e não me quiseste ouvir, pois vedes aí que se requer de nós o seu sangue. Rúben se lembra de uma lei no meio do povo judeu, que era talião, aonde a pessoa, ao cometer uma maldade, fazer alguma coisa contra alguém, ele seria punido na mesma medida, olho por olho, dente por dente. Se o mal fosse causado, esse mal lhe seria retribuído, e inclusive pela mesma pessoa que sofreu aquele mal. Então, esses irmãos, eles começam a ficar um pouco mais sensíveis ao erro que eles cometeram, a falha deles em ter agido de maneira má com José há muitos anos atrás. Ok, essa é a história até aqui. Eles agiram de maneira equivocada com José, pecaram, venderam seu irmão, mas agora eles têm a chance de agir de maneira diferente. Deus permite um novo cenário, muito parecido, mas aonde as atitudes podem ser diferentes. E esta é a misericórdia de Deus para conosco, no ambiente familiar. Porque no ambiente familiar, a impressão que eu tenho é que os problemas não mudam muito. Não parece que os problemas são sempre repetitivos, sempre cíclicos? Mas todas as vezes que o novo ciclo se inicia, Deus concede a nós a oportunidade de agirmos diferente. É possível ter uma nova atitude, é possível ter uma nova postura, é possível agir de uma maneira totalmente diferente da anterior. É Deus permitindo que nós venhamos a amadurecer, a que tenhamos uma consciência mais clara, a que possamos ser mais humanos diante dos nossos relacionamentos. E esses irmãos, então, eles vão retornar para a casa do pai sem Simeão. Simeão fica preso no Egito. E eles voltam com o mantimento. Eles voltam com o mantimento e José manda colocar todo o dinheiro deles de volta. Eles voltam com todos os recursos, sem saber. Eles só vão se dar conta de que o dinheiro está junto com a comida quando eles chegam na terra deles em Canaã. Quando eles chegam lá, vem todo o mantimento, se alimentam e o pai se prepara para retornar posteriormente para comprar mais comidas. Aí chega o dia de voltar para o Egito de novo. Precisamos ir buscar mais comida e buscar o Simeão. Aí precisa conversar com o pai, porque a ordem de José é que só poderiam retornar se retornasse com Benjamim. E aí o pai diz assim: vocês vão, Benjamim não vai. Benjamim não sai daqui. E aqui começa a se estabelecer um diálogo, porque Jacó não quer deixar Benjamim ir, porque agora Benjamim é o filho mais amado, é o filho mais querido. Jacó diz: olha, já perdi um, vocês vão levar e perder o outro agora? Só que não tem como eles retornarem se Benjamim não for. Isto abre a oportunidade para o diálogo. É travado no capítulo 42, do verso 29 até o capítulo 43, versículo 14, é travado um diálogo entre os irmãos e Jacó, o pai e os filhos.
Eles precisam entrar num acordo. O pai insistindo, Benjamim não vai. Os irmãos falando, pai, se Benjamim não for, a gente não pode também. O homem do Egito já disse que se nós não formos com ele, nós seremos considerados espiões e seremos todos mortos. Começa um diálogo ali profundo, ao ponto de Rúben dizer, pai, se nós formos e eu não retornar com Benjamim, o senhor pode matar meus 2 filhos. E nisso a discussão vem, até que Jacó cede. E Jacó diz, então vão, levem Benjamim. Se Deus tomar de mim mais esse filho, sem ele eu ficarei. E aí então eles poderão retornar à terra do Egito em busca de alimento. Diálogo, conversas. Que essa conversa entre eles não foi uma conversa fácil. Foi uma conversa de conflitos, foi uma conversa de confrontos, foi uma conversa dolorosa, foi uma conversa onde o passado foi resgatado, porque Jacó mais uma vez se lembrou que seu filho foi morto, pelo menos era nisso que ele acreditava. Os irmãos precisaram conversar com seu pai, sabendo que haviam vendido seu irmão como escravo há muitos anos atrás. O diálogo, ele sempre precisa estar presente, por mais complicada que seja a situação, por mais dolorosa que seja a conversa, ela precisa existir. E ali, que é bom não, né? Mau contato. Os membros da família precisam do diálogo. E ali o diálogo foi estabelecido entre eles. Conversaram. Entraram num consenso. Entraram num acordo. Até que Jacó autorizou a ida de Benjamim. Quando Benjamim chega com seus irmãos ao Egito, José mais uma vez se emociona. Olha o capítulo 43, versículos 29 e 30. Depois de todo o diálogo que está no final do capítulo, até o versículo de número 14 do capítulo 43, quando nós chegamos no verso de número 29, nós encontramos o seguinte: levantando-se José os olhos, viu a Benjamim. Benjamim era irmão de José por parte de mãe e pai. Seu irmão, filho de sua mãe, e disse: é este o vosso irmão mais novo, de quem me falaste? E acrescentou: Deus te conceda graça, meu filho. José se apressou e procurou onde chorar, porque se movera no seu íntimo para com seu irmão. Entrou na câmara e chorou ali. José ficou muito emocionado ao ver seu irmão e se retirou para chorar após vê-lo. Mas os conflitos não pararam. Nós temos mais um conflito intenso, porque José vai vender novamente alimento para eles e vai devolver todo o dinheiro, vai devolver todos os recursos, e eles não sabem disso ainda. Só que José, quando recebe eles e fala: de fato, vocês vieram e trouxeram o irmão mais novo, então ok, José chama eles para partilhar de uma refeição. Só que ele manda com que os seus empregados colocassem uma taça, a taça que José usava na sua mesa, dentro da bolsa de Benjamim, e os despede para que retornem. Quando eles estão a caminho de volta à sua casa, José vai os perseguindo e os acusa de roubo. Diz: olha, eu recebi vocês, eu confiei em vocês, eu acreditei em vocês, vocês receberam todo o alimento que vocês precisavam, mas um dentre vocês roubou a minha taça, e isso é imperdoável, isso é inaceitável. E aí um olha para a cara do outro e fala assim: não, aqui ninguém te roubou, meu senhor, ninguém jamais faria isso contra o senhor. Ele diz: não, alguém me roubou, a minha taça está com algum de vocês. E eles: não, de maneira alguma, se tiver com a gente volta todo mundo para o Egito e a gente fica como escravo seu, pela certeza que eles tinham de que ninguém havia pegado. Aí então eles vão vistoriar bolsa por bolsa, deixando a de Benjamim por último. Quando chega na bolsa de Benjamim, a taça que foi posta pelos próprios empregados de José está com Benjamim. E José diz assim: não, vocês podem todos ir embora, vai ficar preso comigo só o que roubou a minha taça. E aí? Volta todo mundo para casa e deixa o Benjamim?
que faremos agora? Qual a atitude a ser tomada diante desse conflito? Capítulo 44, versículos 15 e 16. Olha só o que Judá faz. Disse-lhes José: que é isso que fizeste? Não sabíeis vós que tal homem como eu é capaz de adivinhar que eles haviam roubado? Então disse Judá: que responderemos a meu senhor? Que falaremos e como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos, eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. Mas olha só o que José disse. Mas ele disse: longe de mim que eu tal faça. O homem em cuja mão foi achado o copo, esse será meu servo. Vós, no entanto, subi em paz para vosso pai. Dá para você perceber que a cena é recriada. Há elementos diferentes, mas a situação é muito semelhante. Tudo isso acontece para que as decisões sejam repensadas, para que novas atitudes sejam postas em práticas, ou então, para que antigos hábitos voltem a ser refeitos. A decisão é dos irmãos, se eles vão agir de maneira diferente ou de maneira igual. E isto, para nós hoje, é uma lição importante, porque como nós agimos todos os dias dentro dos nossos relacionamentos familiares? Reagimos sempre igual? Será que os erros que cometemos há tantos anos atrás são os mesmos que nós cometemos muitos anos depois? Será que continuamos com o coração duro, como outrora? Ou será que o nosso coração se sensibilizou? Será que continuamos amargurados, ou será que aprendemos a perdoar? Será que continuamos mesquinhos, ou nos tornamos mais solidários? Como anda o nosso coração com o decorrer dos anos na vida em família? Porque crises na família sempre existirão. E como aconteceu na família de José, elas são recriadas. Algumas demoram alguns anos para se repetirem, mas tem outras que parece que se repetem toda semana, não é assim? Na vida familiar. Já cansei de falar para você não fazer isso, e continua fazendo. Já falei várias vezes para que não possamos fazer dessa forma, e continua fazendo. As oportunidades são recriadas, mas aqui, quando tudo isso acontece, os irmãos se tornam mais humanos, os irmãos se tornam mais solidários, eles se colocam um no lugar do outro. Olha o versículo de número 19, do capítulo de número 44. Meu senhor perguntou a seus servos: tendes pai ou irmão? E respondemos ao meu senhor: temos pai já velho e um filho da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Então disseste a teus servos: trazei-mo para que ponha os olhos sobre ele. Respondemos ao meu senhor: o moço não pode deixar o pai, se deixar o pai, este morrerá. Então disseste a teus servos: se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais me vereis o rosto. Tendo nós subido a teu servo, meu pai, a ele repetido as palavras de meu senhor, disse nosso pai: voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. E eles começam a argumentar com José sobre a importância do irmão mais novo voltar. E ele se põe no lugar, dizendo: olha, eu fico no lugar do meu irmão, deixo ir, e eu fico no lugar dele. Eu me ponho no lugar do mais novo, eu pago o preço pelo erro que ele cometeu, eu assumo a culpa. E quando ele diz isso, o texto bíblico vai dizer que José não se conteve mais, ele não conseguiu continuar, e ele se revelou aos seus irmãos. Capítulo 45, versículo 1. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram em toda a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai?
e seus irmãos não lhe puderam responder porque ficaram atemorizados perante ele. Aqui no capítulo 45, José diz quem é. Ele se revela aos seus irmãos. Ele diz: olha, eu sou José, sou irmão de vocês que foi vendido. Meu pai continua vivo. E os irmãos ficam assustados, atemorizados, impactados. Mas quando nós chegamos no versículo de número 14 e 15, nós vemos algo maravilhoso acontecendo diante de tudo que eles vivenciaram. Capítulo 14 e 15 versículo 14 e 15, perdão, do capítulo 45. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão chorou. E abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Nesse momento ocorre uma ação de cura e restauração por parte de José junto aos seus irmãos. José os beijou, os abraçou, mesmo tendo sido vendido como escravo pelos seus irmãos. José os acolheu novamente como irmãos. José não só se revelou, não só disse quem era, mas José os abraçou. A restauração pôde acontecer. Sem dúvidas, os irmãos também aprenderam muito com essa história, ao ponto de um se colocar no lugar do outro, algo que não fizeram há muitos anos atrás. Mas a restauração só é possível se de fato houver um coração que se quebrante, um coração que esteja submisso à vontade de Deus e se entregue totalmente a Ele. José abraçou os seus irmãos, o beijou. Nós conhecemos o final da história. José manda chamar o pai, vão todos morar no Egito, e José cuida de sua família por toda a vida. Os irmãos ainda ficam com receio, dizendo: quando o pai morrer, ele vai se vingar da gente. Mas não, José cuida dos seus irmãos por toda a vida, porque ele de fato os perdoou. Perdão. Perdão é algo tão profundo, tão importante, mas que só pode ser vivido pela graça de Deus em Cristo Jesus. Para José restabelecer seu relacionamento com seus irmãos, é porque Deus trabalhou profundamente no coração dele. Mas quando nós falamos sobre nós aqui também nessa noite, e os nossos relacionamentos familiares, é importante que nós nos lembremos que nós precisamos buscar em Deus um coração perdoador. E para que nós tenhamos um coração perdoador, nós precisamos olhar para o Evangelho de Jesus, para o sacrifício de Jesus, porque nós só conseguimos perdoar o outro se nós entendermos primeiro que nós fomos perdoados. Só consegue oferecer perdão quem já foi perdoado. E isso é importante porque muitas vezes nós teremos que perdoar pessoas que não se arrependeram do mal que fizeram. Quando as pessoas se arrependem do mal que causaram, parece mais fácil, ou pelo menos encontramos mais justificativas para perdoá-los. Mas muitas vezes precisaremos perdoar pessoas que nem arrependidas estão. Mas quando nós perdoamos, o nosso coração se torna leve. Nós nos tornamos libertos. José abraçou os seus irmãos, beijou os seus irmãos, porque ele perdoou. Senão ele não conseguiria. Nos relacionamentos familiares, nós precisamos viver o perdão de Deus em Cristo. E precisamos oferecer o perdão às pessoas que nos ferem. Senão os nossos relacionamentos vão sendo destruídos. Casamentos vão sendo desfeitos. Pais vão se afastando de filhos. Filhos vão se afastando dos pais. Irmãos vão ficando longe dos irmãos. Os membros da família não querem conviver mais. Primos não querem se ver. Genros não querem conviver com o sogro e a sogra. E a lista continua. Por quê? Porque sempre há conflitos. Mas apesar de sempre haver conflitos, nós precisamos nos lembrar que Deus sempre proporciona novas oportunidades para que nós possamos restaurar os nossos relacionamentos e prosseguir para a glória de Deus. E esse caminho é o caminho do perdão. Por isso, quando nós participarmos da ceia aqui nessa noite, que nós possamos nos lembrar do sacrifício de Jesus em nosso favor, do perdão dele para conosco, e que nós possamos orar juntos, pedindo para que Deus nos ajude a perdoar aqueles que nos ofenderam, que nós possamos procurar a restauração, que nós possamos procurar a cura, que nós possamos oferecer o perdão e que possamos caminhar em paz, no que depender de nós.
que nós possamos prosseguir. Esta é a mesa do Senhor. Nós podemos comer do pão, beber do cálice, porque nós fomos perdoados. Tem uma palavra do apóstolo Paulo, que ele diz à igreja de Corinto, que as pessoas devem fazer um autoexame antes de comer do pão e beber do cálice, para que ninguém coma e beba de maneira indigna. Eu acho muito, muito interessante essa palavra do apóstolo Paulo, porque ele convida a cada um de nós a oração, a intercessão, a confissão e a entrega total. Por quê? Porque quando ele diz que ninguém participe de maneira indigna, a verdade é que somos todos indignos. Somos todos pecadores. Nós não temos méritos. Imagine se um de nós dissesse assim: bom, eu mereço participar dessa mesa. Nós participamos dessa mesa não porque merecemos, mas porque o sacrifício de Jesus nos alcançou. A dignidade que nos faz estar ao redor dessa mesa é a de Cristo, porque nós somos pecadores. Nós não somos melhores uns que os outros. Nós somos falhos, limitados. Nós ofendemos da mesma forma como somos ofendidos. Nós machucamos da mesma forma como somos machucados. Nós exageramos da mesma forma como percebemos que os outros exageram. Nós pecamos da mesma forma como os outros pecam. Então, quando nós nos reunimos aqui, a verdade é que todos nós somos pecadores indignos. Mas louvado seja o nosso Senhor, porque mesmo sendo nós pecadores, Ele nos amou e deu a sua vida por nós naquela cruz. Nós podemos comer do pão, beber do cálice, porque o nosso Senhor pagou o preço dos nossos pecados naquela cruz. Ele nos ofereceu perdão. E que nesta noite, ao exemplo do nosso Senhor e Redentor, que nós possamos em oração abrir o nosso coração para perdoar aqueles que nos ofenderam. Que nós possamos abrir o nosso coração para Deus restaurar os nossos relacionamentos familiares, os nossos relacionamentos profissionais, os nossos relacionamentos com as pessoas que nos feriram. Que na mesa do perdão, que nós possamos também oferecer perdão. Feche seus olhos.